Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A Ele, somente a Ele, a honra, a glória, a majestade e toda a exaltação. Aleluia. Espero que você esteja agora com o coração aberto para ouvir a palavra de Deus, nos preparando para ela. Tome o seu assento. Quero falar nesta manhã sobre algo muito espiritual. Tudo na nossa vida precisa ser espiritual. Nós somos seres formados de corpo, alma e espírito, mas a nossa visão precisa ser sempre espiritual e nunca carnal. Sabemos que Deus fala conosco o único canal que Ele usa para falar conosco é através do nosso espírito. Cada pessoa tem um espírito, o espírito humano, que é dele. Quando nós morremos, o espírito de cada pessoa volta para Deus, porque não é seu, está em você, dado por Ele. E a sua alma, se você é ímpio, também volta e aguarda sob proteção e custódia de Deus o dia em que você receberá a sua decisão. E se você é servo de Deus, remido, lavado e remido no sangue de Jesus, a sua alma também imediatamente sobe sob custódia de Deus. Então a nossa vida não é carnal, a nossa vida é espiritual, conquanto sejamos de carne e osso ainda, assim. E a sua vida será boa ou ruim, dependendo da valorização que você dá àquilo que o Espírito lhe fala. Por isso o apóstolo Paulo disse: enchei-vos do Espírito. Quando nós somos cheios do Espírito, não há lugar para mais nada que não seja o Espírito de Deus. Enchei-vos do Espírito, esse Espírito aí é do Espírito Santo. E o enchimento não é um, os enchimentos são vários. E nós temos que crer que tudo que a Bíblia fala, conquanto tenham conotações para agradar a nossa vida material, familiar, ela é oriunda de uma palavra espiritual. Porque Deus é Espírito. E importa que aqueles que o adoram, o adorem em Espírito. Minha verdade. E hoje eu vou falar sobre um tema que nós já pregamos aqui também, e esse tema ele é rico demais, é uma parábola. Recentemente, quando o irmão Augusto pregou, ele fez menção, e ali Deus naquela hora também me chamou a atenção para algo que a gente tem aqui, porque há palavras que são pregadas que elas precisam ser repregadas, 1, 2, 3, 4, 10 vezes, para que nós possamos entender. Porque imagina, não é fácil entender a palavra de Deus, a não ser pela revelação, porque ela é uma palavra revelada. Mateus capítulo 22, vamos ler os primeiros 14 versículos, fala sobre a parábola do banquete nupcial. Jesus continuou a pregar-lhes por meio de parábolas, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um rei que mandou realizar um banquete nupcial para o seu filho. E por isso enviou seus servos a conclamar os convidados para as bodas do filho, mas estes rejeitaram o chamamento. Uma vez mais, mandou outros servos com esta ordem: dizei aos que foram convidados que lhes preparei meu banquete. Os meus bois, meus novilhos gordos foram abatidos e tudo está preparado. Vinde todos os convidados para as bodas do meu filho. Mas os convidados nem deram atenção ao chamado dos servos e se afastaram, um para o seu campo, outro para os seus negócios. E outros ainda, atacando os servos, maltrataram-nos e os assassinaram.
O rei indignou-se sobremaneira e, enviando o seu exército, aniquilou aqueles criminosos e incendiou-lhes a cidade. Então disse o rei a seus servos: o banquete de casamento está posto, contudo os meus convidados não eram dignos. E depois das esquinas das ruas e convidai para as bodas todas as pessoas que encontrardes. E assim os servos saíram pelas estradas e reuniram todos quantos puderam encontrar, gente boa e pessoas más. E a sala do banquete das bodas ficou repleta de convidados. Entretanto, quando o rei entrou para saudar os convidados que estavam à mesa, percebeu que um homem não trajava as vestes nupciais. Indignou-lhe e indagou-lhe: amigo, como adentraste este recinto sem as suas vestes próprias para as bodas? Mas o homem não teve resposta. Então ordenou o rei aos seus servos: amarrai-lhe os pés e as mãos e lançai-o para fora às trevas. Ali haverá grande lamento e ranger de dentes. Portanto, muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Pai, fala conosco do jeito que só o Senhor sabe falar. Se nós formos falar de nós vamos confundir tudo, vamos causar contradições, mas quando o teu Espírito fala, não há dúvidas. Por isso fala ao meu e ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Sempre lembrando, irmãos, isso é sempre bom lembrar, não vamos cansar de falar, sempre falem, que Deus nos criou para que nós morássemos com Ele, não foi com outro propósito. Deus não nos criou para estarmos aqui na terra, passeando, brincando, conquanto Ele nos permite isso. Deus projetou, e Ele perseguiu isso tanto tempo, lá do Antigo Testamento, estar conosco. Ele projetou estar entre nós. Inúmeros são os versículos, inúmeras são as passagens, e Ele não perdeu isso de vista. Mas o interessante é que Ele projetou o fim. Miles Monroe, numa das suas palestras, e nós já vimos aqui, ele disse: Ele é o único que Ele primeiro faz o fim, depois Ele começa para você chegar até aquilo ali. E Ele projetou e determinou no coração dele como é que seria esse casamento, e Ele fez uma figura de casamento, onde a igreja é a noiva e o noivo é Cristo. E aqui ele conta uma parábola para que as pessoas entendessem, porque conquanto essa passagem, e nós precisamos aprender isso, aqueles que não sabem, relembrar, mas isso aqui ele está falando especificamente, e se você for ver os comentários nas Bíblias, na King James tem, e outras tem, ele está falando para Israel, porque Israel, sim, meu amado, mas aprenda uma coisa: nada que está na Bíblia, tudo que está na Bíblia, melhor dizer assim, tudo tem um fim proveitoso. Nada você pode tirar, senão isso aqui era só para aquela época. Se ficou aqui porque Deus falou, vai ficar aí. É a minha palavra revelada, e ela precisa ser dita às pessoas que um dia, no ano 2018, 2020, vão tomar conhecimento dela. Então essa é uma figura onde o rei faz um casamento para o seu filho e convida as pessoas. E ele está falando de Deus, Jesus e a igreja. E aqueles que não são igreja e que querem se tornar igreja. A primeira verdade que nós não podemos nos afastar dela é que ninguém entrará no céu a não ser a igreja. Judeu não entrará no céu. Ímpio não entrará no céu. Você não vai deixar de ser judeu,
mas você tem que ser convertido à igreja de Cristo, porque a igreja é que é o corpo. Está claro isso, irmãos? Você não entra pelos seus méritos, você não entra porque Deus te amou muito, você entra se você aceitar esse amor de Deus, a ponto de receber o seu filho como recebe a ele. Os judeus tinham mania de preservar Deus, ele tinha um ato, mas de um respeito que eles nem falavam o nome de Deus, que eles tinham medo de morrer. E eles chamavam de Elohim, El Shaddai, o Eterno. Porque ele disse, ai de nós se pronunciarmos o nome de Deus, nós seremos consumidos. Mas Deus envia o seu Filho, que também era Deus, e foi enviado por ele, Deus encarnado, eles não o recebem. E muitas vezes eles ficaram em dúvida, mas cadê o Pai? O Pai já que quem vê a mim, vê o Pai. Vocês não podem ver o Pai sem ver a mim. Então essa figura precisa estar na cabeça de todos nós, para que nós entendamos o que Jesus está falando para 2018. Naquela época, no Oriente, quando havia, por isso que Jesus usou uma parábola. A parábola era uma coisa que não necessariamente estava acontecendo, mas eram coisas que existiam. Jesus nunca contaria uma parábola assim, imagine um carro de 8 cilindros, flex. O que ele está falando? Não sei, eu conheci um carro de 8 cilindros flex, mas ele falava o que existia. Não necessariamente aquilo estaria acontecendo, mas algumas coisas eles sabiam que se acontecesse seria daquela forma. Por exemplo, uma núpcia de um filho do rei. Por quê? O crachá para entrar nesse banquete eram as vestes. E as vestes não eram adquiridas pelas pessoas, mas eram fornecidas pelo rei. Era o rei quem mandava fazer para ele ter certeza que não havia falsificação. Imagina, irmãos, eu vou fazer um almoço, obviamente, vamos fazer um almoço e falar assim, olha, vai ter um almoço aqui e o convite é R$20, cada um pode fazer o seu convite aí, mas escreva, almoço na igreja Shalom, dia tanto, R$20. Se você vier com esse convite, você entra. Irmãos, eu te garanto que muita gente, não daqui, que aqui não ia acontecer isso, mas muita gente que vocês convidassem, então é só fazer o convite, ele entra e não pagava. Então, o que a gente faz? Faz um convite, carimba, põe a assinatura, põe o timbre da Shalom, e a logo da Shalom, e pronto. E era o que o rei fazia, isso é história. E ele tinha alguns cuidados para que ninguém copiasse, então ele punha alguns detalhes a ouro nas vestes, que as pessoas não tinham como ver, como perceber, e aquilo era distribuído para as pessoas, para quem? Para os convidados. Só que nesse caso aqui, os convidados não compareceram, desprezaram essas vestes. E então o rei ficou muito chateado. Você imagina? Disse, não, a festa do meu filho não vai ser esvaziada, porque eu não programei assim. Eu vou fazer o seguinte, tem aqueles que não querem, tem aqueles que querem, mas que talvez nunca foram avisados que tem essa festa. Vão para as esquinas e fiquem nas esquinas com alto-falantes, com microfones, já tinha naquela época isso, e comece a chamar as pessoas, diz, vai ter um grande banquete. É mesmo, e o que eu preciso? Você precisa dessas vestes. Então, eles prepararam aquelas vestes e entregaram para aqueles que viriam da rua. Não se sabe como, e eu não quero entrar nesse detalhe, até porque nós sabemos na palavra de Deus que Deus não obriga ninguém. Ele te chama, você levanta a mão, aceita Jesus, ele te ensina a palavra e você usa essa palavra do jeito que você quiser. Porque Deus não tem um braço de borracha que sai atrás de você, não, aí você não vai entrar, te puxa daí. Não, aqui você não vai entrar, te puxa daqui. Agora aqui você pode entrar. Há alguns que pensam assim, mas Ele nos dá o livre-arbítrio de decidir por Ele e nos dá a vontade, a liberdade para que as pessoas caminhem por onde querem caminhar, embora Ele não concorde com aqueles caminhos. Isso chama-se agradar a Deus. Quando nós desviamos dos maus caminhos, quando nós fazemos a vontade de Deus, nós
nós alegramos o coração de Deus. E há muitos crentes hoje em dia que estão só preocupados na salvação, mas eles não se preocupam com agradar o coração de Deus, e não se preocupam em trazer mais pessoas, eles não se preocupam em respeitar o banquete do rei. E eles confundem liberdade com libertinagem. Eles confundem intimidade com o pai e passar a mão na cabeça do pai e dar tapa no pai. Eu não sou muito velho, irmãos. Aliás, nem velho eu sou, né? Mas o meu pai, ele tinha uma criação diferente. Ele tinha um amor pelos filhos, mas eu nunca vi um filho brincando com meu pai, passando a mão na cabeça dele, não estava assim, velho! Hoje eu já vejo pessoas dando tapa na cara de pai. Eu já vi. Crentes. Você está estarrecido, não está, irmão? Não deveríamos ver. Então, o nosso Deus, com quanto Ele nos dá uma intimidade muito grande, você não pode esquecer que Ele é Deus. Ele troveja. Ele te deu um bem que você não merecia e não poderia alcançar em lugar nenhum, chama-se graça. Mas Ele é justiça. Ele é juízo. Ele não pode ir contra a palavra dele, embora o coração dele doa muito quando ele tiver que olhar para você e dizer assim, não vos conheço, vai para lá, ele vai chorar num canto, parece que eu vejo a cara dele chorando de tristeza. Mas ele não pode mudar. E se ele tivesse que mudar, ele mudaria na cruz. Porque a palavra de Deus diz que ele sofreu muito quando viu Jesus massacrado daquele jeito. Mas a palavra dele não pode mudar. Ele disse assim, essa é a única forma de eu salvar esse monte de gente para morar comigo no projeto que eu criei, é meu filho morrer e ser execrado na cruz do jeito, abusado, linchado. E a palavra de Deus diz que por algum momento ele virou a cara para não ver as coisas que estavam acontecendo com Jesus. E nesse banquete chegam as pessoas, imaginam uma alegria, e estão entrando, e segundo alguns historiadores, tinha a sala do banquete, todo mundo ali, em dado momento, e aqui diz, chega o rei e entra, porque agora ele ia convidar para uma sala mais íntima. E quando ele bate o olho, as pessoas sentadas e comendo, e etc., ele diz, ei amigo, e esse amigo não era amigo dele. Isso era uma forma de chamar, ô camarada, ô queridão, porque quando você chama o cara de queridão, é porque você está chamando que ele não é querido. Ô queridão, é o seguinte, né? O meu amigo, você está dizendo, como é que é o cara? Qual é a tua? E ele chegou, quem lhe permitiu entrar aqui sem as vestes nupciais? O que ele quis dizer? Quem lhe autorizou a entrar para um lugar adequado com vestes inadequadas? E eu quero fazer uma analogia dessas vestes, porque já se pregou e vamos continuar pregando sobre vestes. É muito bonito um dia você começar a estudar na Bíblia, procurar, entra ali, passagens que falam de vestes. Você vem do Antigo até o Novo Testamento falando, é coisa fantástica sobre as vestes. Por isso que ele fala das vestes. E essas vestes, elas eram feitas pelo rei, porque somente o rei sabia o que ele pretendia. A analogia que nós vamos fazer dessas vestes é a nossa visão. Qual é a visão que eu tenho para o reino e qual é a visão que eu quero ter para o reino? Quais são os métodos de eu entrar no reino pela porta da frente e quais são os outros métodos que eu uso como subterfúgio, como atalhos, e posso estar lá dentro pensando que estou, mas na hora H eu vou chegar à conclusão de que não estou.
E antes que os irmãos pensem que eu vou falar do momento em que você vai chegar lá na presença de Deus, não, eu quero falar aqui na igreja. Quero falar no momento em que, enquanto Jesus não nos chamou, mas que a qualquer momento ele bate o olho num banquete como este aqui e olha e diz assim: quem que te trouxe aqui? O que você está fazendo aqui? Que o meu povo está num êxtase espiritual, está louvando, eu estou agradando, e você, qual é a tua, camarada? É sobre isso. Não no sentido de desordem, irmãos. Não no sentido de que você está brincando. Não, é muito mais sério do que isso. Em outras palavras, essas vestes na Bíblia, ou as vestes na Bíblia, principalmente, representam distinção. E as vestes que Deus dá representam a justificação. Abra sua Bíblia em Apocalipse 19, versículo 8. Apocalipse 19, versículo 8. Versículo 7 ainda, perdão. Vamos ler do 6, irmãos. Quantos concordam, fiquem assentados? Então ouvi, ele está falando aqui sobre o júbilo no céu. Capítulo 19, ele está falando aqui dos acontecimentos, quando está chegando no céu, na reta final, nós estamos entrando para reinar com Jesus. Já se passou o milênio, nós agora estamos entrando, e aí vem aqui, ele diz: então ouvi algo semelhante ao som de uma grande multidão, como o estrondo de muitas águas e poderosos trovões que bradava: aleluia! Porquanto o Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso, já reina. Alegremo-nos, exultemos e demos glória a Ele, porque chegou a hora das bodas do Cordeiro e sua noiva já está preparada. Para vestir-se, foi-lhe providenciado linho fino, alguém providenciou, puro e resplandecente. O linho fino representa os atos de justiça dos santos. E essa justiça fala da justificação. Nós somos justificados. Irmãos, vocês começam agora, eu tenho certeza que já deduzir assim: peraí, então se eu não fui justificado por Deus, alguém tem que me justificar. Eu me justifico. Mas acontece que não é permitida a sua justificação. O rei pergunta: quem que te colocou aqui? Como é que você está assim? E ele não respondeu, ele ficou mudo, porque não há sua justificação que possa lhe autorizar a fazer a obra de Deus. O que representam essas vestes inadequadas? Representa assim: eu quero muito fazer parte do corpo de Cristo, mas eu defino o jeito que eu quero. Não tem como. Não tem como. Eu quero fazer parte desta empresa, mas eu defino onde eu quero trabalhar. Onde você não é o patrão? Como você pode resolver fazer parte do corpo de Cristo se você define as regras? Porque há regras no reino de Deus. Há regras. E uma das regras é: ninguém é justificado a não ser pelo Senhor. Ninguém se justifica. Ou seja, diante do Pai não tem santo nenhum, não tem homem nenhum, não tem obras nenhuma obra te justifica. O que te justifica é o Senhor. Você não pode fazer parte de um corpo onde você diz: olha, de hoje em diante eu não sou mão, eu viro pé. Você não pode, porque tem regras. E quem dita as regras é Deus. E o que isso pode nos ocasionar? Fogo estranho. E para quem não sabe o que é fogo estranho, o fogo foi aceso no altar, mas de uma forma estranha. Não vamos entrar nisso aqui para não confundir a pregação, mas
com elementos estranhos aos elementos que eram originariamente usados para fazer o fogo. Deu fogo, mas não era daquele jeito que era o fogo. O que é o fogo estranho hoje? São regras novas que nós fazemos, que nós abortamos da Bíblia algumas coisas e colocamos as nossas convicções próprias. Está cheio disso por aí, irmãos. E cada dia eu fico mais horrorizado quando eu vejo pastores, pregadores, e que eu começo olhando assim e falei, caramba, eu já estou com o dedo assim, para bater, para virar a cadeira, e de repente eu tenho que bloquear. No meio da pregação, às vezes. E quem não vê a pregação até o fim, pensa que foi um negócio, negócio, o que é isso? Um dia passaram aqui na igreja, passou na igreja um casal, e mandaram me chamar. Pastor, tem uma pessoa ali, um casal, muito bem apresentado, querendo falar com o senhor, que quer oferecer uns livros. Mas que livro? Não, disse que gostaria de falar com o senhor. Perdão, irmãos, não me chamaram lá em cima. Eu estava aqui na porta, tocaram a campainha, eu estava conversando com alguém, e me chamaram ali, aí eu fui lá. Mas que simpatia do casal. Por 5 minutos eu falei, eu precisava de um casal desse aqui na igreja, para poder fazer esse evangelismo. Olha que fantástico isso, olha, nós temos uns livros, o senhor conhece o autor e tal, eu por acaso não conhecia. Mas isso é uma bênção, eu queria que o senhor ficasse com esses livros, para dar uma olhada, não vim vender o livro para o senhor agora, o senhor olhe com calma, olha que autoridade do cara, que astúcia dele e coragem, e deixa o livro aí, e dá uma olhadinha, os títulos maravilhosos. Falei, caramba, já gostei dos títulos. O fogo do Espírito Santo purificando. Ai, que é isso? É o outro. Cada um mais bonito que eu nem lembro os outros títulos. Falei, mas não tem dúvida que é isso aí. E já chamei a pastora e falei assim, pastora, segura aqui. E eu falo pastora aqui, mas lá eu falo, filha, então, segura aqui esses livros aqui, dá uma olhada nesse, eu dou uma olhada aqui. Eram 5 ou 6. Lê esse aqui, eu ligo aqui. Bateu na mão dela, ela falou, olha, primeira página. Uau! Lá pela quinta página ela me chamou. Vem cá, olha aqui. Escondido ali. Uma veste não nupcial. Irmãos, só quem conhece um pouco a Bíblia, não precisa ser doutor, porque eu não sou doutor, mas conheço um pouco. E 80% ou mais do conhecimento bíblico que eu tenho, eu adquiri na escola dominical. Não foi nenhum curso de teologia. Você pode fazer o curso de teologia e deve, mas você tem que ser um estudioso da palavra de Deus. E ali eu me lembrei da irmã Nieta, ensinando. Nós vai, né, irmãos? Nós vai. E ela falava assim. Eu aprendi a falar, nós vamos. Mas eu aprendi o que ela me ensinou na Bíblia. E quando eu bati o olho, disse, não, isso não está. E já vamos só para tirar a dúvida, porque dá para balançar. Eu vai lá, pego uma boa Bíblia, uma boa concordância, Rapaz, é o contrário. Eu já sabia, falei, agora eu fiquei aqui, será que eu desaprendi? Aí vamos pegar o outro. Aí eu fiz uma coisa que eu tinha que ter feito antes. Entrei com o nome do autor na internet. Você só tem cuidado porque tem um monte de gente que tem inveja de falar mal do cara. Então você tem que olhar. Mas não tinha um dizendo. O cara era simplesmente um anticristo, só pode ser. E entra bonitinho. Mas o casal, irmão, tinha que ver o casal. E eles voltaram 2 ou 3 dias depois que me mandaram. E aí? Eu digo, eu não quero os livros, filho, porque fala completamente diferente da visão que nós temos. Mas pastor, olha, aí eu falei, olha, você não vai argumentar comigo, porque nós vamos ficar aqui até Jesus voltar, e essa é uma estratégia do diabo. Eu vou ficar com você conversando e não vou evangelizar. Você me dá licença, eu não posso comprar seu livro. Mas eu tenho uns livros aqui, que eu posso te vender. Não, muito obrigado, e foram embora.
O que eu quero te dizer, meu amado, que você está sem as vestes, é você querer fazer parte do corpo de Cristo como mão e não usar a mão. E o diabo faz isso. Eu sou parte do corpo de Cristo, mas eu não oro por ninguém, eu não visito ninguém, eu não aconselho, eu não faço a obra. Porque, deixa eu te falar, amados, Jesus não está interessado apenas que você seja santo. Ele quer você, mas Ele nos enviou para pregar o Evangelho. Mas mais que isso, Ele quer te dotar. Então, as vestes aqui representam a figura do Espírito Santo. Uma figura. E nós estamos numa caminhada de uns meses falando sobre o Espírito Santo. Não há quem possa abrir mão do Espírito Santo. Você é louco, você está sem veste. Você está dizendo, a credencial é minha. E você não tem credencial a não ser do Espírito Santo. E ainda que sejam palavras simples, o Espírito Santo vai falar, porque você precisa falar, e essa é a regra de Deus. Ninguém vai converter ninguém. Quem converte é o Espírito Santo. Olha, eu conheço algumas pessoas que converteram pessoas, e depois elas foram convertidas verdadeiramente pelo Espírito Santo estando na igreja. Tudo bem, ele deu uma ajudazinha, né? Ele trouxe, o cara veio para jogar futebol, ou então veio porque ele era amigo, e ficou. Aí com 5, 6 anos de igreja, ele descobriu que ele não era crente. Ele disse, meu Deus. E o pior é que eu conheço casos, não um, em que a pessoa quase que se revoltou com quem ele trouxe. Rapaz, você me traz para cá e não fala que o Evangelho é isso? Você está me dando bife de alcatra e eu podendo, alcatra, me dando um bife de colchão mole, diga, fala uma carne dura aí. Você está me dando um bife de A100, enquanto eu posso comer um bife de A1000, um bife de picanha, um bife de filé mignon. O que é isso? Vocês conhecem algum caso desse? E que a pessoa às vezes perde até a amizade, abre mão daquela amizade. São atributos que faltam, são vestes inadequadas. O que o rei estava dizendo era o seguinte: só tem uma regra que você pode introduzir aqui. É a regra de eu aceito. Essa é a sua regra. E o resto você deixa comigo. Nós estamos, irmãos, muitas vezes aplicando dinheiro num fundo de investimento que está falido, ou que o seu lastro, quando a gente vai aplicar alguma coisa para quem trabalha ou trabalhou em mercado financeiro, quem entende disso, qual é o lastro que lhe dá a garantia de onde você está aplicando dinheiro? Porque se você está semeando num terreno que é areia movediça, você está plantando em vão. As vestes nos justificam, mas nós precisamos aceitar as regras das vestes. E as regras das vestes são regras diferentes das regras daqui, porque elas foram preparadas pelo rei. Os comentaristas dizem que ninguém conseguia fazer aquelas vestes, a não ser o rei. E diz que ele tinha, normalmente o rei tinha um costureiro especial, que só fazia aquilo. Ele não atendia para fora. Ele não fazia outras vestes. Olha só, tá ocupado aí? Não, está tudo livre. Você dá para fazer para mim umas 1000 vestes de festa junina? Porque eu sei que você cobre. Porque você já não está fazendo para o rei? Faz para mim. Você dá para fazer umas 100 vestes de um baile que eu vou fazer aqui, de 15 anos da minha filha? Estou dando ideias contemporâneas? Não, ele só fazia aquilo. E ele era ligado ao rei. Então, como ele só fazia aquilo, só ele sabia como é que seriam as vestes. Essas regras, elas são simples demais, irmãos. É quando nós entramos na presença de Deus e entendemos, só podemos fazer aquilo que Deus mandar fazer. Só podemos falar aquilo que vem do alto.
Só podemos exercer aquilo que Deus manda exercer, porque nós somos aliados dele. E isso nós temos que buscar sem cessar, como corpo de Cristo. Essas vestes, elas representam as nossas doutrinas bíblicas, não doutrinas de igreja. Não pode cortar o cabelo. Algumas dizem que não pode, eu não estou debochando. Se o pastor disser, nessa igreja ninguém corta o cabelo, se você quiser fazer parte dessa igreja, meu irmão, você não pode cortar o cabelo. Ou então você não faça parte dessa igreja. Mas no momento que você fizer parte dessa igreja e cortar o cabelo, você é rebelde. E a rebelião é um pecado de feitiçaria. É como se fosse o pecado de feitiçaria, diz a palavra de Deus. Então eu não estou nem um pouco debochando. E os irmãos sabem que eu tenho temor a Deus disso. Nem brincadeira, já fiz. Não faço mais. No passado, longínquo, eu fazia. Mas eu respeito. Porque eu não sei o que Deus falou para ele. Deus tem que falar para ele a mesma coisa que falou para mim? Não. Deus me falou, a igreja Shalom será assim, vai dirigindo assim. E quando entrar alguém com uma veste não adequada, e eu não estou falando de vestimenta, o Senhor diz, fala ali para aquela pessoa que está sem as vestes adequadas. Aquela pessoa poderia ter dito assim, puxa vida, eu não entendi direito. Ou a veste estava maior, faz uma do meu tamanho. Eu não tomei banho, eu fiquei com vergonha. Seja o que for, ainda dá tempo de eu pegar uma veste? Não sei se daria, mas ele não disse, ele disse, foi mudo. E porque ficou mudo, o Senhor, porque não tinha respostas, o Senhor manda tirá-lo. Por quê? No meu reino as coisas são diferentes. E nunca é demais repetir. Como é que é aqui? Se alguém adulterar com uma mulher, for para a cama com ela, é adúltero e cometeu pecado. Como é que é no reino? Como é que são as vestes do reino? Se alguém olhar para uma mulher e a desejar, já pecou. Eu tenho pena, irmãos, daquelas pessoas que não conhecem a palavra e que de vez em quando publicam aqui. Eu vejo muito pouco Facebook e quando eu começo a ver abobrinha, eu bloqueio a pessoa na minha página. Eu tenho o direito, fui eu que aceitei, eu também desaceito, como diz o outro, né? Mas de vez em quando a gente ouve umas coisas. E uma vez eu vi uma pessoa cristã, evangélica, publicando, estamos agora na igreja tal, a igreja que não cobra, a igreja que não sei o que, tipo assim, não está preocupada não falou santidade, não cobrança, é apontar os erros. Meu Deus do céu, de Jesus Cristo de Nazaré. Que igreja é essa que não está preocupada em apontar os erros? Apontar para tirar? Não. Mas exortar, que é trazer para perto. Irmão, puxa vida, irmão. Você imaginou? Mas é por quê? Porque ele foi ensinado errado. Foi ensinado que Jesus é amor. É amor ou não é amor? Foi ensinado que estamos na graça. E aí é que é o negócio que as pessoas não entendem o que é graça. Graça não é um passaporte para você fazer o que você quer. Graça é para te dar o que você não merece e você aproveitar isso e dizer, eu não posso perder essa graça. Porque a Bíblia fala que você tenha cuidado, você pode perder essa graça. Ele não está falando da salvação. Ele está falando da arma que Deus te deu. Porque a graça não só é um favor não merecido, mas ela é também mais uma coisa, não é só isso. O que é a graça? Favor imerecido, não é isso. Está dentro desse favor imerecido, é uma arma potente que você tem, que você não conseguiria resolver os seus problemas, e esse problema, essa arma, essa garrucha não tem mais, né? Essa escopeta, chama-se graça. Aquilo que
você não conseguiria resolver. Isso aí envolve tudo. A sua palavra não resolve, a sua oração pela graça resolve. Ou os irmãos acham que foram as nossas... a nossa união e o nosso pensamento positivo que curou o Gabriel? Vocês acham que foi isso, irmão? Se acham, vocês têm que fazer uma fila para conversar comigo e eu vou bater com palmatória na mão de vocês. O que fez foi a graça de Jesus sobre a nossa vida, recebeu o nosso pedido, Ele atendeu pela graça, e é assim que Ele faz. Então as pessoas não sabem o que é graça. Graça é uma força que te dá sobrenatural que você não teria. E as pessoas pensam que graça é o poder errar e fazer tudo, porque a graça é um grande mata-borrão, é uma grande borracha que apaga tudo. Não! Ela não serve para isso, senão Jesus, na época da graça, não falaria. E chegarão aqueles que dizem: Senhor, em teu nome eu expulsei demônios, em teu nome eu curei enfermos. E Ele disse: eu não vos conheço, não conheço, nunca vos conheci, apartai-vos de mim. Ué, Jesus, e a graça, Jesus? Ele disse que eu podia matar, beber, roubar, ia para a festa, fazer não sei o quê. E a graça? Eu disse: não, a graça não é para isso, filho. A graça é para você ter coragem e força para rejeitar isso, se você não entendeu. A graça é para você olhar e dizer: ai meu Deus, eu quero aquilo para mim. Ai meu Deus do céu, aí a graça vem, aí eu não quero nunca mais, não vejo nunca mais. Isso é a graça. Preciso terminar. Semana que vem eu continuo. Eu gosto desse assunto, irmão. Só quem conhece o Espírito Santo, não conhece, não podemos conhecer o Espírito Santo assim, né? Mas só quem tem experiência com o Espírito Santo, como nós temos e temos tido. Deus nos deu uma oportunidade, ela começou há um tempinho, começamos já atrás com jejum, e ela vem crescendo, vem com estágios. Pastor Rick Bonfim nos ajudou muito com aquela simplicidade dele. Ele não pregou uma grande palavra profunda. Aliás, até repetiu algumas coisas da outra vez que ele passou. E eu não... Aí ele esqueceu. Não, cara, Deus mandou falar de novo. A história de John Wesley, diz que tinha uma pessoa que sempre ficava acompanhando para ver onde ele errava. E um dia ele foi, pastor John Wesley, fundador do metodismo. Ele pregou numa igreja e acabou ali, porque tem desses na igreja. Aqui não tem, sabe, irmãos, mas tem por aí. E ele está na porta com um caderninho. Pastor, tudo bem? Na pregação de hoje, ele não diz o que foi bênção, ele só diz o que errou. O senhor falou isso assim, o senhor disse assim, tal. E aquela pessoa parou ali na porta e disse assim: tudo bem, palavra boa, amém. Mas o senhor esteve aqui ano passado, pregou exatamente isso aqui. Aí diz que John Wesley, isso é caso verídico, está na história dele, falou assim: eu preguei essa mensagem? Preguei. E a igreja fez? Não, acho que não, por isso que eu preguei de novo. Porque não fez, então tem que pregar de novo. Então, irmãos, nós temos que estar ligados nisso. Ligados nisso. Vestes nupciais significa para nós estamos falando corroborados pelo Espírito Santo. O Espírito Santo está pegando a nossa palavra e está decodificando e apresentando ao Pai, dizendo: pode atender, está aqui na lista. Esse é o Isaías, esse é o Pina, esse é a Luísa. Aqui, pode atender. Justificação. Curva a sua cabeça, meu amado, minha amada. Fale com o mais profundo da sua alma. Fale com o Pai: Senhor, eu andei, eu ganhei umas vestes suas, mas eu coloquei um remendo na perna, tirei uma manga e coloquei outra, eu adaptei, mas 90% é a sua veste, Senhor. Eu só estou 10% fora da sua veste.
Não serve, querido, querida, não serve. Lá no céu não aceita alegorias. Nada humano entra no céu. Tanto não entra que o seu corpo não entrará no céu. O seu e o meu. Nós seremos transformados e receberemos um corpo glorioso. Pai, em nome de Jesus. Como eu fico feliz, Pai, quando eu vejo pessoas que estão chegando agora para o corpo de Cristo, aceitando a Jesus, e já têm uma coragem, e já sabem o que querem. Como eu fico feliz. Mas como o meu coração, Pai, se entristece quando percebo que há pessoas que usam o evangelho relativo. Tudo é relativo. Pai, em nome de Jesus, nós não queremos ser alijados da sociedade, até porque o Senhor nos colocou por causa disso, para nós sermos luz nas trevas. Então nós temos que entrar nas trevas, mas entrar para fazer luz e não entrar para ficarmos em trevas. Pai, dá-nos vestes justificadas por Ti, Pai, nesta manhã, para sempre, não só para esta manhã. Pai querido, ajuda-nos, aí nós vamos precisar da Tua graça, Jesus. Ajuda-nos a ter coragem de dizer não, 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 isso não, não, eu estou com uma vontade tremenda, mas não. Ajuda-nos, só a Tua graça, Pai, para fazer isso. Eu queria que o Senhor incomodasse nessa manhã, Pai, mas incomodasse muito aqueles que ainda não perceberam que precisam fazer essa confissão. E agora, Pai, quando nós vamos nos preparar, estamos já nos preparando nesse momento para participar, Senhor, da mesa do Senhor. Olha o banquete aí sendo preparado. Nós não aceitamos vir com vestes inadequadas. E as vestes que eu peço que o seu povo deixe de fora e troque, não é só a veste de pecado. Eles já estão orando e dizendo: Senhor, me perdoa. Não, das convicções. Pai, se há alguém aqui nesta igreja que ainda não entendeu isso, que quem rema contra a igreja de Cristo rema contra a menina dos olhos de Cristo, dá-lhes vestes nupciais. Pai, se há alguém aqui que acha que pode entrar no céu pelos seus méritos, seus próprios méritos, Senhor, mostra agora. As vestes estão guardadas aqui, de repente, numa sala onde o mestre de cerimônia vai trazê-las e dizer: toma essa veste, filho, aceita o que o Senhor está fazendo para você. E se há alguém aqui nesta manhã, Pai, que está afastado e está dizendo: eu quero voltar para Jesus, levante a sua mão. Amém, meu amado, pode abaixar a sua mão. Vem aqui à frente, querido, faz favor. Pina. Senhor Jesus, eu peço, me recebe de volta, pela Tua graça, me dá a Sua veste. Eu não estou apropriado, mas eu quero banquete. Apaga, Senhor, todos os remendos que eu coloquei nas minhas vestes, veste que o Senhor me deu um dia. Agora eu quero viver somente para Ti. Recebe a minha vida. No
trono da tua glória. O Hermes trabalha num restaurante ali no shopping e todo domingo um grupinho está lá almoçando. De vez em quando a gente vai lá, não só eu, mas outras pessoas vão lá. Qual a sua igreja? Ele certamente deve ter chamado a atenção dele, não pela nossa beleza, que também chamou. Alguma coisa chamou a atenção dele. Vocês são crentes? Vocês... E recentemente nós falamos para ele, vários já falaram, nenhum aqui tem mérito. O mérito é do Espírito Santo que nos mostrou. A gente vai lá na igreja e recentemente perguntou onde é a minha igreja. E hoje ele estava aqui, me cumprimentou, não lembrei dele. Eu sou lá do shopping. É mesmo, é o Hermes. Então ele está voltando para Jesus hoje. Amém? Eu quero que ele seja recebido, porque se Jesus deu veste, você não está habilitado a não aceitá-lo. Se Jesus aceitou, quem é você para não aceitar? Tá bem? E eu disse para ele, porque segundo o que Jesus me ensinou, eu só perguntei, conferi aqui com ele para ver se ele estava entendendo. Você já foi batizado? Sim, eu era da Assembleia de Deus, estava afastado. Ele voltou agora, então, irmãos, ele tem que passar, peraí, deixa eu olhar aqui, nesse caso, quantos meses são? Se são... Tem que olhar no regulamento, irmãos, porque 7 meses, 12 dias e 13 horas. Não, ele falou, você vai participar da ceia agora. Eu estou errado, irmãos? Quem achar que eu estou errado, fica quietinho, não fala comigo não. Amém? Pode voltar para o seu lugar. A igreja vai aplaudir a Jesus, não é? A mesa está posta, está aqui. Chamar os irmãos. Hoje nós vamos fazer daquele dia que fizemos, vamos mudando um pouco, mas hoje nós vamos fazer da forma que estávamos fazendo. Beth, a Lidir,